Os 7 estágios da tentação. 8. A isca do fanatismo. Tendo-se despido de sua glória e sendo achado na semelhança de homem, Jesus devia parecer uma presa fácil? Certamente não seria parceiro para a sutileza do maligno. E se ele demonstrasse mais astúcia do que seria de esperar, então poderia ser derrotado com a exibição estonteante da riqueza e da glória dos reinos deste mundo. Poucos homens resistiriam à isca de tal poder, e certamente não seria este carpinteiro sem sofisticação, com seus modos antiquados, que o faria. Deve ter pensado o inimigo. Mas ele estava enganado. Satanás subestimou completamente o Filho do Homem. Jesus respondeu à altura às tentações astutamente imaginadas do diabo. E fez isso com tal autoridade que não deixou dúvidas quanto a quem de fato foi vitorioso. Mas o diabo não desistiu. Depois de falhar em atrair Jesus com a tentação de se autoafirmar ou com a isca do poder, Satanás voltou sua atenção para a tentativa mais insidiosa de todas, a isca do fanatismo. O diabo levou-o a Jerusalém, colocou-o no pináculo do templo e lhe disse: "Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra." Lucas capítulo 4, do versículo 9 ao 11. Se o Filho do Homem tivesse aceito o desafio de Satanás e saltado do pináculo do templo, muito provavelmente teria mergulhado para a morte. Tal ato teria sido claramente um ato de arrogância, uma tentativa mal orientada de forçar a mão de Deus. Aqueles que andam pela fé assumem riscos, é claro, mas o fazem com um ato de obediência em resposta à iniciativa divina. Deus fala e eles obedecem. Ao contrário, aqueles que sucumbem ao fanatismo agarram-se à iniciativa, abusam da graça de Deus, indo além do que o Senhor decretou, na tentativa de forçá-lo a fazer a vontade deles. Com frequência, tais pessoas erroneamente presumem que Deus não vai deixar que falhem para que a reputação divina não seja prejudicada. Elas podem até pensar que estão prosperando por algum tempo, mas, por fim, seu zelo mal orientado demonstrará ser um erro. As setas e cultos. O fanatismo não é uma tentação nova, já faz séculos que o maligno a usa. Quando não consegue atrair um homem para fazer o mal, então ele o tenta fazer o bem exageradamente e tem conseguido sucesso, pois o que é a heresia senão a verdade levada ao excesso? E o que é o fanatismo senão a devoção levada ao ridículo? Embora as Escrituras repetidamente advirtam dos perigos do fanatismo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 3. Há aqueles que continuam sendo desviados. Os extremos aos quais a pessoa devota tem sido levada podem diferir de um século para outro, mas, seja qual for a forma que o fanatismo assume, o prejuízo para o reino de Deus sempre é significativo. Considere o exemplo dos ascetas. Em vez de conduzirem sua devoção para a pregação do Evangelho, o ato de caridade, eles dedicavam à negação da própria carne. Besarion, um monge que viveu no século IV, dormiu em pé ou sentado durante 40 anos, em vez de entregar-se à necessidade
que seu corpo tinha de um repouso confortável. Maron viveu 11 anos no oco de uma árvore e a Sepsimas carregava tão grande peso de correntes que não podia andar ereto. Tinha de rastejar sobre as mãos e os joelhos. 2 dos ascetas mais celebrados foram Simão, o estilista da Síria, e Daniel, o estilista de Constantinopla. Juntos viveram um total de 70 anos sobre diferentes colunas. Simão passou 37 anos sobre diversas colunas, cada uma mais alta e mais estreita do que a anterior. Sua última coluna tinha 18 metros de altura. Durante 33 anos, Daniel viveu sobre uma coluna. E conta-se que ele quase foi derrubado inúmeras vezes pelas tempestades que varriam a Trácia. Uma das mais trágicas narrativas desse tipo de fanatismo envolve Inês de Rocher, que com 18 anos de idade decidiu tornar-se o que se chamava então de reclusa. Como tal, ela deveria passar o restante de sua vida enclausurada em uma cela estreita construída dentro dos muros da igreja. Em 5 de outubro de 1403, o bispo de Paris, assistido pelos capelães e cônegos de Notre-Dame, entraram na cela e celebraram uma missa pontificial. A seguir saíram da cela e o bispo aspergiu a entrada com água benta. Depois, pedreiros fecharam a entrada com pedras e argamassa. Deixaram apenas um buraquinho, através do qual Inês podia ouvir as cerimônias da igreja e receber restos de comida trazidos por pessoas caridosas. Pelos próximos 80 anos, ela não saiu de sua sepultura, até que finalmente morreu aos 98 anos. Ninguém pode questionar a devoção sincera dessas almas mal orientadas. Mas tudo isso parece um desperdício trágico. Um desperdício trágico. Se a sua paixão por Deus fosse canalizada no cumprimento de grande comissão ou em um trabalho caridoso para com os outros, não sabemos que benefícios eternos poderiam ter sido alcançados. Agindo como agiram, no entanto, a devoção fanática desses ascetas serviu apenas para chamar atenção sobre si mesmos. Embora o ascetismo não esteja mais em moda, a isca do fanatismo não diminuiu. Levado às últimas consequências, com frequência produz cultos bizarros, como a porta do céu, misturando os ingredientes de um cristianismo distorcido e espiritualidade da nova era e ficção científica tipo Jornada nas Estrelas. Essa seita levou pessoas a crer que, mediante o suicídio, poderiam mudar seus recipientes e passar para um nível mais elevado. De acordo com suas crenças, esperavam um encontro com um OVNI, que supostamente estava viajando através do cometa Hale-Bopp. Consequentemente, 39 membros fizeram suas malas para o que acreditavam que seria uma viagem intergaláctica. Gravaram despedidas e tiraram suas próprias vidas. Em 26 de março de 1997, a polícia encontrou seus corpos em uma mansão no alto de uma montanha no Rancho Santa Fe, na Califórnia. Por mais incrível que pareça, ex-membros entrevistados depois desse suicídio expressaram confiança de que os membros que haviam partido estavam em uma nave espacial nos céus. O apelo do fanatismo. Seria possível? Você deve estar imaginando que crentes sinceros se desviem? A verdade é que sucumbir à isca do fanatismo é mais ou menos como comer um elefante. Você come um pouquinho de cada vez.
Poucas pessoas jamais engoliriam um elefante inteiro. Mas, mesmo meio elefante ou alguns bocados, por assim dizer, já seria demais. Quando a pureza da verdade doutrinária é comprometida, é apenas uma questão de tempo até que se produza um comportamento correspondente estranho. Ou, usando a palavra do apóstolo Paulo, um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas 5:9. Naturalmente, quando Satanás nos tenta com fanatismo, ele não aparenta de forma alguma ser fanatismo. Considere a última tentação de Jesus no deserto, por exemplo. Depois de levá-lo ao pináculo do templo, o diabo usou expectativas culturais e as escrituras na tentativa de desviar Jesus. Citando o Salmo 91, versículo 11, versículo 12, Satanás disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Pois está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti, que te guardem e que sustenham nas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Lucas 4, versículo 9 ao 11. De acordo com Norval Geldenhuis, em seu comentário sobre o Evangelho de Lucas, é digno de nota que os rabinos identificassem a pessoa com quem Deus falava no Salmo 91 como Messias. O Midrash, conhecido como Pesicta Rabbati 162a, registra uma crença tradicional de que o Messias se manifestaria de pé sobre o telhado do templo. A parte do templo indicada na narrativa da tentação pode ter sido a parte que dá para a colunata real, que o historiador Flávio Joséfo, em Antiquities 15:2-5, descreve como dando para uma inclinação precipitada para o vale de Cedron, sendo tão alta que deixava o espectador tonto. Obviamente, Jesus estava familiarizado com as escrituras que Satanás citou, e é bastante provável que também tivesse ouvido a respeito da crença tradicional referente ao Messias se revelando no pináculo do templo. Nem é preciso dizer que esta tentação foi bem concebida. Superficialmente parece bíblica e lógica, mas em um nível mais profundo é simplesmente igual à velha tentação de escolher a mim mesmo em lugar de Deus, de fazer o meu jeito em vez do jeito de Deus. No seu âmago, o fanatismo sempre tenta uma pessoa a usar Deus em vez de servi-lo. O que torna esta tentação tão terrível é que ela vem envolvida em um disfarce espiritual. Não se trata de satisfazer nossas necessidades físicas ou psicológicas, pelo menos não de forma direta. Aparentemente, ela parece não ter nada que ver com os reinos deste mundo ou com a riqueza e o poder. Pelo contrário, apela à parte genuinamente espiritual em nós, que deseja ser usada por Deus e almeja viver uma vida de dependência radical dele. Embora ninguém nunca fosse tentado na plena totalidade do que Jesus experimentou na sua batalha com o diabo no deserto, aqueles que são chamados a fazer grandes coisas para Deus estão expostos a coisas parecidas com o que ele enfrentou. Quando recusam as ofertas iniciais do tentador, isto é, a concupiscência da carne e a soberba da vida, então ele os tenta a levar a sua fé ao extremo. Naturalmente, quando sucumbem ao fanatismo, eles se tornam suscetíveis a todo tipo de tentação. John Alexander Dowie, o controvertido apóstolo da cura do século XIX, fundador de Sião, em Illinois, é um exemplo clássico. Sob todos os aspectos, era um homem brilhante,
incisivo e eloquente, mas sua característica mais notável era sua devoção apaixonada a Jesus Cristo. Enquanto foi pastor da igreja congregacional em Newton, um subúrbio de Sydney, na Austrália, enfrentou uma praga mortal. Mais de 40 membros de sua pequena congregação pereceram em poucas semanas, e o flagelo parecia não ter fim. A população em geral foi igualmente afetada e estava quase inerte de medo. Desesperado, Dowye pesquisou as escrituras e passou horas em oração, concluindo finalmente que a doença era obra do diabo. Tendo chegado a essa conclusão, foi chamado à cama de uma jovem que estava morrendo. Agindo de acordo com os seus conhecimentos recém-descobertos, orou pela moça, que foi milagrosamente curada. A partir de então, deu início ao seu ministério de cura. Em 1888, Dowye, não sei falar esse nome, veio para a América e começou a fazer cruzadas de cura na Califórnia. Acabou transferindo seu ministério para Chicago, em Illinois, onde fundou o Grande Tabernáculo de Sião. Seu notável ministério de cura continuou, e logo o auditório de 6.000 lugares passou a ficar cheio em todos os cultos. Com sua paixão pelo evangelismo, dividiu a cidade em distritos e treinou e enviou equipes e chamava de Os 70, Lucas 10:1. Logo, não havia mais quase nenhuma pessoa na grande cidade de Chicago que não tivesse ouvido a mensagem do Evangelho. Com sua paixão pelo evangelismo, dividiu a cidade em distritos e treinou e enviou equipes que os chamava de Os 70, Lucas 10:1. Logo, não havia mais quase nenhuma pessoa na grande cidade de Chicago, que não tivesse ouvido a mensagem do Evangelho. Como acontece tantas vezes, o sucesso desse homem também comprovou ser o seu desastre. Com o peso de sua popularidade, decidiu fundar uma cidade santa, um lugar onde os habitantes vivessem pelos decretos de Deus e não pelas simples leis humanas. Secretamente assinou contratos com os proprietários para fazer levantamentos topográficos 60 quilômetros ao norte de Chicago, com a localidade em potencial, comprando por fim 270 hectares junto ao lago Michigan. Os planos de arquitetura para a cidade de Sião foram revelados no culto da noite de vigília do Ano Novo em 1º de janeiro de 1900. Por meio da Associação Imobiliária de Sião, foram distribuídos terrenos e casas começaram a ser erguidas. Os proprietários não tinham permissão de comprar a terra sobre a qual suas casas estavam sendo construídas. Em vez disso, alugavam-nas por um período de 110 anos. Os termos do aluguel proibiram estritamente a posse ou uso de fumo, cigarro, álcool, carne de porco em qualquer lugar dentro dos limites da cidade. Autodenominando-se supervisor geral de Sião, Dowye dedicou quase todo o seu tempo na administração da cidade, sem se aconselhar com ninguém. Eliminou todas as barreiras que poderiam evitar que enveredassem sem se aconselhar com ninguém. Eliminou todas as barreiras que poderiam evitar que enveredasse por um caminho errado. Logo mais, proclamava-se Elias, o profeta. Malaquias, capítulo 4, versículo 5, versículo 6, dizendo: uma voz parecia dizer: Elias tem de vir. E quem, a não ser você, está fazendo o trabalho de Elias? Nunca venceremos efetivamente as tentações, até que agradar o Pai se transforme na paixão consumidora de nossa vida. Nessa ocasião, ele já tinha abandonado completamente a pregação do Evangelho, tão ocupado que estava com o governo da cidade de Sião e com os seus grandiosos planos de estabelecer outras cidades iguais perto de todas as principais metrópoles da América.
nos seus últimos anos, foi ficando cada vez mais excêntrico. Renunciou ao seu último nome, começando a referir-se a si mesmo como o primeiro apóstolo da Igreja renovada dos últimos tempos. Enquanto seus discípulos enfrentavam dificuldades financeiras, ele vivia como um rei, oferecendo festas generosas e viajando pelo mundo. Perto do fim de seu ministério, Dowie concedeu uma entrevista ao Dr. Bunkley, editor do jornal denominacional da Igreja Metodista. Bunkley escreveu que Dowie estava à beira da insanidade, que dá origem a grandes movimentos de limitada duração. Quer creia nisso, quer não, ele não passa de outro impostor. O que aconteceu? Como poderia um homem tão cheio de dons e que realizou tanto para Deus sair desse modo dos trilhos? Só podemos presumir que Dowie teve uma experiência de tentação ou uma série de tentações parecidas com aquelas que Jesus experimentou quando Satanás o levou ao pináculo do templo. A isca do fanatismo parece que foi maior do que ele pôde resistir. Sem dúvidas, ele rejeitou qualquer pensamento posterior que pudesse ter, justificando sua ambição a interpretá-la como uma visão para o reino, um chamado divino para sua vida, a vontade de Deus, e aí já as parte da mentira. Dowie era fiel ao reino. Ele se importava em alcançar o mundo com o evangelho, mas viu-se totalmente enredado com as necessidades do seu próprio ego. Nisso ele não é o único, por mais desconcertante que pareça. A ambição e a obediência provavelmente sempre vão partilhar do trono do poder na vida do crente. Esta não é a condição ideal, mas penso que é uma avaliação realista de nossa situação. Nossa salvação não está em nos divorciarmos totalmente de nossa ambição pessoal, o que é virtualmente impossível, mas em reconhecê-la pelo que ela é e em lidar honestamente com ela. O verdadeiro problema começa quando experimentamos o sucesso, quando nos encontramos no pináculo do templo e interpretamos nossa posição elevada como aprovação divina para todos os nossos sonhos e visões. Quando isso acontece, pouco ou nada resta para refrear nosso ego ambicioso. Sem um momento de hesitação, saltamos do pináculo do templo, esperando confiantemente que Deus abençoe tudo o que fizermos em seu nome. Líderes espirituais que experimentam sucesso significativo encontraram-se em uma posição que é uma espécie de faca de dois gumes, além de se encontrarem em um lugar elevado. Também estão em um lugar santo, um lugar elevado e santo, para sermos bem exatos, e como Richard Foster observa. O poder pode ser extremamente destrutivo em qualquer contexto, mas no contexto religioso ele é completamente diabólico. O poder religioso pode destruir de uma forma como nenhum outro poder conseguiria. Aqueles que constituem sua própria lei e ao mesmo tempo assumem um manto de piedade são particularmente corruptíveis. Quando estamos convencidos de que aquilo que estamos fazendo é idêntico ao reino de Deus, todos os que se nos opõem devem estar errados. Quando estamos convencidos de que sempre usamos nosso poder para o bem, cremos que não erramos nunca. Mas, quando essa mentalidade nos possui, então tomando o poder de Deus e utilizando-o para nossos próprios fins. Quando estamos convencidos de que sempre usamos nosso poder para o bem, cremos que não erramos nunca. Mas, quando essa mentalidade nos possui, estamos tomando o poder de Deus e utilizando-o para nossos próprios fins. A primeira vítima do poder religioso que se conduz de maneira imprópria quase sempre é aquele que possui esse poder.
Richard Dort, o segundo na direção de PTL em 1977, quando o escândalo explodiu, concluiu: uma câmera de televisão pode transformar um pregador mais depressa do que qualquer outra coisa. Ela transforma homens bons em potentados. É tão fácil ser engolido pela popularidade. Todos amam você. Carros estão à sua espera. E você fica sentado, você fica sendo o primeiro da fila. Essa é a devastação que a câmera faz. Ela nos transforma em algo inferior ao que Deus deseja que sejamos. A isca do fanatismo nunca é fácil de ser rejeitada, porque parece muito lógica, pelo menos para quem está sendo tentado. Quando Satanás sugeriu que Jesus saltasse do pináculo do templo, tal estratégia deve ter parecido a mais ideal de lançar o seu ministério. A isca do fanatismo nunca é fácil de ser rejeitada porque parece muito lógica, pelo menos para quem está sendo tentado. Quando Satanás sugeriu que Jesus saltasse do pináculo do templo, tal estratégia deve ter parecido a maneira ideal de lançar o seu ministério. Conhecendo os homens como conhecia, João 2, versículo 24 e 25. Jesus sabia que estava sempre esperando um sinal sobrenatural. Se saltasse das alturas do templo, sem perecer, imediatamente receberia credibilidade. Mas esse não era o jeito de Deus fazer as coisas. E, se ele tivesse se submetido à sugestão de Satanás de jogar do pináculo do templo, não fica difícil imaginar que teria descido da cruz quando os líderes religiosos zombaram dele, dizendo: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e creremos. Mateus 27, versículo 40 ao 42. Quando a pessoa começa a fazer as coisas do seu jeito, em vez de fazê-las do jeito de Deus, fica difícil interromper o hábito. Na realidade, Jesus, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 8 ao 11. Vencendo a tentação. Porque Jesus venceu a tentação sob as mais adversas circunstâncias, enquanto nós caímos com frequência? Mesmo sob as melhores condições? O desejo, tenho certeza, não deve ser ignorado. Tudo em Jesus rejeitava a ideia de desagradar o Pai, enquanto por vezes não temos aversão verdadeira ao pecado. Como um homem me disse: eu nunca tive problemas verdadeiros com a tentação até alcançar a meia-idade. Então simplesmente me entreguei a ela. Na verdade, nunca venceremos a tentação verdadeiramente até que agradar o Pai se torne a paixão consumidora de nossa vida. Naturalmente, o desejo sozinho não é suficiente, pois, como disse Paulo, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Romanos capítulo 7, versículo 18, NVI. Ao nosso desejo, temos de acrescentar a disciplina espiritual, especialmente a disciplina da palavra. Jesus venceu cada tentação que o inimigo lançou contra ele, defendendo-se com as sagradas escrituras. Elas foram sua primeira e última defesa. Cada vez que o inimigo se aproximava dele, ele dizia: está escrito. Ele estava tão imerso nas escrituras, tão unido com a palavra, que a verdade literalmente fluía do âmago do seu ser. Não importa se o inimigo vinha como um leão que ruge, 1 Pedro 5,8, ou disfarçado de anjo de luz, 2 Coríntios 11,14. Ele não era páreo para o Filho de Deus, para o Filho do homem.
Se levarmos realmente a sério essa questão de vencer a tentação, também nos tornaremos estudantes das Escrituras. Leremos a palavra de Deus para sermos sábios. Praticaremos a palavra para sermos santos. Cada um se apresentará a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Vamos memorizar a palavra escondendo-a em nossos corações para a hora da tentação, Salmo 119, versículo 11. Ela se tornará pão para a nossa alma e alimento para o nosso espírito. Vamos meditar nela dia e noite, e pelo seu poder santificador nossas mentes serão renovadas. Quando o inimigo nos ataca, o que certamente ele faz, a palavra se torna a espada com a qual nos defendemos. Seguindo os passos de nosso mestre, defendemo-nos dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Lucas 4:4, grifo do autor. E, tendo seguido o exemplo do Senhor, experimentamos agora a sua vitória. Aprofundamento no capítulo, refletindo nele. 1. Alguém já disse: não deveríamos aceitar nenhum dogma sem examinar cuidadosamente se ele não está errado, e não deveríamos rejeitar nenhum dogma sem examinar cuidadosamente se ele está certo. Como o dogmatismo pessoal pode tornar alguém suscetível ao fanatismo? Como que alguém que questiona tudo e analisa tudo pode se tornar um fanático? Eu acredito que a resposta para isso é pessoas que são curiosas demais e gostam de estudar sobre coisas que não é necessário estudar. Nós não precisamos ler todos os livros, conhecer todas as falsas religiões para ir morar no céu. Segundo ponto, para aprofundar no capítulo, como uma Bíblia ou concordância, usando uma Bíblia, com uma Bíblia ou concordância bíblica, faça uma lista das passagens que falam de humildade e orgulho. Sabe a concordância bíblica que tem a chave bíblica que tem versículos de Gênesis, Apocalipse sobre a palavra de A a Z? Então, ache a palavra humildade e orgulho. E depois de anotar os versículos que falam sobre isso em toda a Bíblia. Agora leia as bem-aventuranças que se encontram no capítulo 5 de Mateus. Qual você acha que é o plano preventivo de Deus para evitar o fanatismo? Então, de acordo com os versículos que ensinam sobre humildade e orgulho, e Mateus capítulo 5, faça uma lista de coisas que você pode fazer para evitar o fanatismo. Espero que tenha sido edificante mais esse capítulo desse livro.